Existe um poço de água cristalina. Quem a bebe nunca mais volta a ter sede. Nessa fonte que brota água viva, jorrará em cada ser eterna vida. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Preciso tanto da água dessa fonte, onde encontro toda a força para viver. A vida eterna existe nessa água, dessa fonte, água viva vou beber. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Preciso tanto da água dessa fonte, onde encontro toda a força para viver. A vida eterna existe nessa água, dessa fonte, água viva vou beber. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Jesus. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, em todos os lares. Aqui estamos felizes por mais um encontro com a mensagem de amor e de paz do Evangelho, no culto do Evangelho no lar e no coração. É uma alegria nós podermos sintonizar com as esferas superiores
os mentores espirituais, as falanges trabalhadoras desta seara bendita, em nome da nossa doutrina espírita, em nome da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós ficamos agradecidos a esses missionários de nosso Senhor, que vêm proporcionar esperança, confiança, nos fortalecer através desse tratamento espiritual. E nós queremos, no início, procurar a nossa sintonia com os bons espíritos. Mas antes, iremos lembrar de alguma mensagem importante para todos nós, especialmente para com aqueles com quem nós temos convivência, nossas crianças, nossos jovens, lembrando que a evangelização infantil é de suma importância para o crescimento moral e espiritual dos habitantes do planeta Terra. E nós, conhecedores da Boa Nova, temos a responsabilidade de orientar as nossas crianças, os nossos jovens, para que eles procurem se informar, procurem cultivar esses ensinamentos que trazem confiança e trazem segurança na nossa caminhada evolutiva. E então, lembramos que nos centros espíritas, nas igrejas, sempre tem a evangelização. E é importante nós incentivarmos as crianças, os jovens, para buscar conhecer melhor os ensinamentos, as reflexões que aprendemos nas nossas escolas religiosas, né? E então fica para nós esta observação. E o outro recado que nós temos é sobre o atendimento espiritual, que é uma forma de nós nos comunicarmos naqueles momentos de necessidade, de angústia, de dor, de constrangimento. E, principalmente, nós passarmos, compartilharmos esse contato 0800 2023 222. Muitas pessoas precisam desse meio de comunicação para que possa aliviar os seus conflitos, ter alguém que os ouça, que possa fazer uma oração. E é uma conversa totalmente sigilosa. Então nós pedimos para que possam compartilhar esse número 0800 2023 222. É uma campanha permanente que tem o patrocínio da Federação Espírita Brasileira. E então, agora vamos nos preparar em pensamentos, em sentimentos, para que nós
possamos oferecer aos bons espíritos um campo favorável de trabalho, que eles tenham condições de se aproximar do nosso ambiente, do nosso lar, ou onde nós estivermos. E a nossa elevação, o nosso sentimento elevado a Deus e a Jesus, nos ajuda e favorece o trabalho desses espíritos. Senhor Jesus, estamos nos unindo nossos pensamentos, unindo nossos sentimentos numa comunhão fraterna, procurando mais luz e discernimento, procurando, Senhor, a estabilidade emocional nos momentos de desafios que a vida nos oferece para o nosso crescimento moral e espiritual. E por isso, divino amigo, recorremos a vós, recorremos a esses trabalhadores da tua seara, nossos anjos guardiães, nossos mentores, que possamos receber o amparo necessário da tua bênção, da tua luz, e absorver essas energias com o propósito também de compartilhar aquilo que temos aprendido com o teu Evangelho, com as tuas lições. Divino amigo, ilumina e abençoa nossos lares, as nossas famílias, nossos entes amados, onde eles estiverem agora. Todos aqueles que neste momento estão sintonizando com a rede do amor, da caridade, a rede do bem, te pedimos, Senhor, ajuda-nos a superar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, e que esta paz permaneça em cada coração, em cada lar. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. E nós, então, daremos início à leitura desta passagem que é a parábola do mal rico. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e está também no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Falava assim Jesus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que cuidava de si magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, e que só queria matar sua fome com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Mas ninguém lhe dava das migalhas.
e os cães vinham lamber as chagas desse pobre. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepultura. E quando estava nos tormentos, ele levanta os olhos e vê de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tenha piedade de mim e me envie Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, pois estou sofrendo tormentos extremos nesta fornalha. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembre-se de que você já recebeu teus bens na vida, e que Lázaro não teve mais do que males. É por isso que ele agora está na consolação, e você nos tormentos. Além do mais, existe para sempre um grande abismo entre nós e você, de sorte que aqueles que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde você está para cá. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mande à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de lhes testemunhar essas coisas, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Disse-lhe o rico: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for se encontrar com eles, então farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, tampouco eles acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Esta é uma daquelas parábolas que nós precisamos de ter bastante atenção, estar muito atentos, porque é múltiplas as mensagens. E podemos ter a certeza, conforme seja o momento em que nós estivermos vivenciando a fase de vida nossa aqui encarnado, ou mesmo no plano espiritual, conforme o estado mental, emocional, psíquico, em cada momento que nós relermos uma parábola como essa, nós vamos extrair várias reflexões para nós, para o nosso mundo íntimo, para o nosso universo interior, quando nós começamos a fazer essa viagem na meditação. Mas vamos tecer alguns comentários, lembrar alguns detalhes importantes que fazem parte do que nós estamos vivenciando em nosso dia a dia. Vamos perceber aí que era um homem rico e que tinha tudo para preencher
as suas necessidades do campo físico. Ele então se cuidava magnificamente, como diz aí. Era muito dedicado com o cuidado do seu corpo físico. Ele cuidava de si magnificamente todos os dias. Era uma pessoa voltada somente ou com muito apuro para as coisas do plano físico. E então, nesta parábola, temos esses dois personagens. Um se trajava magnificamente. O outro era um pobre e estava coberto de úlceras, passava a vida toda mendigando na porta desse que tinha de tudo e ninguém procurava ajudar o pobre que estava na porta. A única companhia do pobre era os cães. E então, quando vem a passagem da morte, vem o despertar da consciência desse rico. Vejamos que no relato está sendo informado para nós que o rico teve o inferno como sepultura. E nós aprendemos então na doutrina espírita que tanto esse inferno como também o céu que nós conhecemos na nossa cultura, o lugar de tormentos é o inferno. Lugar de felicidade é o céu, é o paraíso. Tanto um quanto o outro, aprendemos na doutrina espírita que é o nosso estado de alma. O que a nossa consciência está nos mostrando é a nossa realidade. E então, essa sepultura é justamente o estado de consciência que o ser humano se desperta na pátria espiritual. Esse, porque não praticou a caridade, não observou a lei da fraternidade, desfez da figura do seu semelhante, ele desperta na pátria espiritual, nessa sepultura do seu mundo íntimo, que é o inferno, que ele mesmo criou para si. Não é? E então ele percebe que Lázaro estava no seio de Abraão, que significa o lugar aonde os eleitos do Pai, os eleitos de Deus, aqueles que foram felizes no que as leis divinas esperavam dele. E então esse rico, sofredor no plano espiritual, percebe como que houve uma mudança repentina, tanto dele mesmo, que ele estava sentindo o seu estado de alma, como Lázaro. Lázaro, que era um sofredor, agora está gozando dessa felicidade junto de Abraão nas esferas superiores. Então, nessa parábola, Jesus está mostrando a realidade nossa como espírito, quando aproveitamos ou deixamos de aproveitar as oportunidades aqui na Terra, na prática do bem, ou no caso de Lázaro, que ele passou a vida toda, como diz pai Abraão, ele só teve dores, só sofrimento.
não teve senão males. Cumpriu uma etapa, seja de expiação ou seja de provação. Com resignação, com o pensamento em Deus, sem blasfemar, sem reclamar, e então a recompensa vem no plano espiritual, a felicidade dos eleitos. Então esse rico que agora no plano espiritual sofre, pede a Abraão que tenha piedade. Olha o detalhe. Pedir que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua. O tormento era tanto que a mínima ajuda poderia aliviar os seus sofrimentos. Ele compara o sofrimento aos extremos na fornalha que ele mesmo criou para si. Mas então Abraão diz aí para ele: você recebeu teus bens na vida. Porque quando nós estamos aqui encarnados, é colocado ao nosso alcance todos os bens que nós somos capazes de trabalhar para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual. E então, o programa reencarnatório desse rico era ter bens em abundância. Mas aí está falando bens na vida, não é só bens materiais. Com certeza ele também tinha outros bens de compreensão, né? De inteligência, de mobilidade, de vários outros bens que ele poderia utilizar em favor do próximo. E aí não mostra nada que ele fez de bem, de bom ao próximo, né? E então Abraão diz que Lázaro só teve males. É por isso que Lázaro agora está na consolação e o rico agora está nos tormentos. E então nós observamos que os males que nós estamos aqui procurando superar e enfrentar com o pensamento em Deus, resignados, confiantes que somos capazes, esses males vão promover a nossa felicidade futura. Quando nós sabemos utilizar as oportunidades, a prova de resignação e de confiança nas leis divinas que nos regem a todos. Ninguém escapa das leis. E então, se nós estamos passando por esses males, assim como Lázaro, seja um mal físico, uma dor física, uma doença grave, seja um mal de desafios na sociedade, no lar, precisamos de nos colocar em estado de resignação e de confiança. Porque dessas provas sempre surge a nossa experiência que nos faz crescer diante da vida. E então o nosso objetivo é melhorar espiritualmente. E os males, sejam provações ou expiações, seja os desafios que hoje é muito comum dentro dos lares, os conflitos, os desacertos, também podemos colocar nesses males a dificuldade de se manter a família no equilíbrio financeiro, traçando uma diretriz que possa equilibrar todas as coisas da família.
Tudo isso faz parte das provações, das dores, dos males da vida terrena. E nós poderemos ter a certeza de que sempre Deus coloca os meios de nós superarmos aqueles males, aquelas tribulações. Precisamos de buscar na oração, na meditação e movimentar toda a nossa possibilidade, todas as nossas forças para superar aquilo. E então o resultado virá. Porque Deus não quer que um filho sofra indefinidamente. Não é assim que nós aprendemos no Evangelho? E então Abraão continua dizendo para esse rico: existe para sempre um grande abismo entre nós e você. Olha o detalhe importante desse para sempre, um grande abismo. Porque quando o espírito está no plano espiritual em uma condição muito inferior, que ele não consegue sintonizar com as esferas mais altas, mesmo que os espíritos superiores tentem socorrê-lo, se ele não tiver mérito, se ele não tiver um ambiente favorável para a aproximação da espiritualidade maior, sempre vai existir esse abismo. Para sempre, enquanto o espírito não cai em si. Nós vemos, por exemplo, em nosso lar, quando André Luiz ficou aquele período nessas condições do tormento em que o rico se encontrava, nessa parábola. André Luiz sofreu barbaridade por um período muito longo. E então ele ainda não tinha se despertado, até que, quando já não tinha forças para mais nada, acende uma luzinha no seu mundo íntimo. E ele começa a exercitar esse lampejo. Deve existir uma força maior, um poder superior. E então ele volta no seu mundo íntimo e começa a tecer uma prece, uma vibração de arrependimento, de busca pela transformação do seu mundo íntimo naquele momento. E é onde ele começa a perceber o socorro dos amigos espirituais. Então, esse abismo deixou de existir naquele momento. E depois ele ficou sabendo que essas equipes socorristas estavam procurando resgatá-lo há muito tempo, mas ele não dava condições no seu modo de sentir e de perceber a vida. Quando ele caiu em si e buscou na vibração do amor, do arrependimento, da prece, ele abriu as comportas da alma e percebeu essas equipes de socorro. Então o abismo se desfez, né? Por isso o pai Abraão diz a esse rico: existe esse abismo de sorte que aqueles que queiram passar daqui para aí não podem. É assim como essas equipes de socorro não conseguiram resgatar André Luiz porque não tinha condições. Não é isso? Olha que maravilha que é nós estudarmos as obras que têm o conteúdo puro da doutrina espírita, quais as obras de André Luiz, Emmanuel e vários outros autores espirituais aí que nós precisamos de sempre estar estudando, analisando. Tudo a ver com essa parábola aí.
E então o rico diz ao pai Abraão: mande à casa de meu pai. Pediu para que Lázaro pudesse ir à casa do pai, onde tem os 5 irmãos. A simbologia desses 5 irmãos, podemos perceber que é justamente os sentidos físicos, o plano reencarnatório. 5 irmãos são os 5 sentidos que nós trazemos no corpo físico e que nós precisamos de usá-los conforme as leis divinas para o nosso crescimento moral e espiritual. Se nós desvirtuamos esses sentidos físicos, que é uma dádiva que Deus nos coloca em nossas mãos, desvirtuamos, perdeu o objetivo da nossa reencarnação. Por isso o rico está pedindo, nessa simbologia, para que Lázaro vá dar o seu testemunho dessas coisas, não é? Olha que maravilha que é nós analisarmos a profundidade dessa lição, dessa parábola. E então Abraão diz a ele, ao rico, eles têm Moisés e os profetas. Porque Moisés e os profetas foram aqueles das primeiras revelações, trazendo a ideia de um Deus único, de um Deus que quer libertar o seu povo, e os profetas anunciando a vinda de Jesus. Nesta parábola, Jesus não menciona o Filho do Homem, como em outras parábolas ele relata. Ele só traz o relato de Moisés e os profetas, né? Porque esse homem, esse rico, ainda não estava preparado para conhecer a mensagem do Evangelho. Se ele tivesse observado as leis de Moisés, se ele tivesse procurado conhecer as profecias, ele talvez estivesse mais bem preparado. E um outro detalhe: se o rico chama Abraão de pai, é porque ele já tinha capacidade de entendimento. Ele já poderia ter usado esse entendimento para o seu aprimoramento espiritual, voltado para os valores imperecíveis da alma. Mas, no entanto, ele só procurou cultivar as coisas do plano físico, não é? Caso contrário, ele não teria chamado Abraão de pai. Não é isso? Porque todos aqueles que têm um conhecimento, que têm um despertar para a vida, eles já são responsáveis. Conhecimento de causa. Já têm meios de trabalhar as luzes que já receberam. Se ele não tivesse tido notícia nenhuma, ele não ia chamar Abraão de pai, que é a representação da fé, a fé mais vigorosa que já existiu nas primeiras revelações, né? Então nós temos essa revelação de Moisés, temos a revelação de Jesus e a revelação da doutrina espírita. E de acordo com o nosso adiantamento espiritual, nós poderemos aproveitar qualquer uma dessas revelações e não perder tempo para a nossa evolução espiritual. E no caso desse rico aí, ele tinha deixado de aproveitar os bens, como nós vimos lá, Abraão dizendo a ele, você teve os bens que queria, que precisava, não é? Ele não soube aproveitar. É o exemplo que Jesus traz para que nós possamos aproveitar ao máximo as nossas condições aqui encarnados. E então o rico vai dizer ao pai Abraão, se algum dos mortos
se algum dos mortos for encontrar com eles, eles farão penitência. Olha o significado da palavra penitência. Nós temos conosco uma dificuldade muito grande. Quando alguém nos insulta, o nosso orgulho se exaspera. Quando nós valorizamos muito as coisas que são de propriedades, entre aspas, que são nos emprestado para o nosso exercício das coisas físicas, nós nos tornamos muitas vezes egoístas. E então, para que nós aprendamos a nos desfazer desses bens transitórios, colocando à disposição, oferecendo algo em favor do próximo, nós temos que fazer o sacrifício, a penitência de abaixar o nosso egoísmo, neutralizar esse nosso egoísmo, para que nós possamos fazer penitência e aproveitar os valores da fraternidade. E da mesma forma o orgulho. Precisamos de exercitar muito para domar os nossos impulsos, fazer essa penitência, lutar contra nós mesmos. E então é a penitência que nós precisamos estar atentos para não falir e chegar à pátria espiritual olhando para trás e dizendo: se eu tivesse agido de outra forma, eu estaria em melhores condições. Não é assim? Aliás, o que acontece até mesmo no plano físico, hoje, na nossa presente reencarnação. Quantas vezes nós já paramos por uma situação que está nos acontecendo, que é consequência de atos, de atitudes impensadas. E nós chegamos a essa conclusão: se eu tivesse agido com mais calma, com mais brandura, se eu tivesse me calado, as coisas estariam diferentes. Não é assim? E então, para nós perceber que essa penitência faz parte do processo da busca pelo nosso crescimento espiritual. Precisamos de nos esforçar. A vida é cheia de oportunidades que nos dá para nós buscarmos esse burilamento, não é? Conosco mesmo. Despertar aquela consciência que nós precisamos do esclarecimento no nosso mundo íntimo e ação daquilo que nós já aprendemos. E então Abraão diz aí, se eles não escutarem nem Moisés, nem os profetas, tampouco eles acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha outro significado tão importante para nós percebermos, porque muitas pessoas não valorizam os testemunhos que chegam até nós da pátria espiritual. Quando nessa parábola Jesus traz esta frase, algum dos mortos ressuscite, nós lembramos justamente do próprio Lázaro, que Jesus, entre aspas, ressuscitou. Naquela época ninguém conhecia os males que se passava com Lázaro. Ele foi tido como morto. Mas Jesus trouxe novamente ele à vida. É uma das situações em que precisava de despertar nos seres humanos a vida que existia além da morte. Né? E que Deus tem esse poder, não de ressuscitar
esse corpo que um dia vai voltar para o depósito da natureza, mas ressuscitar daquele corpo o Filho que vai ressurgir no plano espiritual. Hoje, vemos, por exemplo, a doutrina espírita trazer tantos esclarecimentos e inúmeros testemunhos de espíritos desencarnados, trazendo para nós o esclarecimento. E esses testemunhos não são de agora, da codificação da doutrina espírita. Sempre existiram. Na história da humanidade, sempre existiram. Mas o homem não valoriza. A maioria não valoriza. Se apega tanto às coisas da matéria que não percebe o valor, esse conteúdo elevado que traz a mensagem do plano espiritual. E então, esta parábola é para nós um chamamento, para que nós tenhamos mais atenção com os nossos bens. Não é só fortuna que é os bens, né? São várias oportunidades. A nossa saúde, como nós vimos aí, né, os 5 sentidos que nós temos no corpo físico, é uma riqueza muito grande que nós poderemos colocar em ação no trabalho em favor do próximo, socorrendo, seja quem for, não é só um mendigo pedinte que está na rua precisando de ajuda, mas qualquer pessoa que se aproxima de nós, precisando de um amparo, de um ombro amigo, né, de alguém que os escute, não é isso? E então é importante nós observarmos o que estamos fazendo com estes sentidos físicos. Qual é a nossa responsabilidade diante desses bens que Deus coloca em nossas mãos, não é? Então, nós vamos agora para o segundo livro, que é Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Grande servidor. Numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu estou entre vós como quem serve. São as palavras de Jesus. E Emmanuel traz o comentário. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a afeição de servidor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe
a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem, a modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. E servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Emmanuel tem uma facilidade de buscar a essência desses ensinos, né? Nós percebemos aí que realmente na vivência que Jesus teve aqui entre nós, ele foi aquele servo de todas as horas. Em momento algum, ele exigiu das pessoas. Sempre procurava levar a compreensão, o afeto, o olhar carinhoso, a paciência, não é? E então, Emmanuel está nos lembrando aí. Legou o Evangelho da vida, escrevendo essa epopeia no coração das criaturas. Mas como que Jesus escreveu essa epopeia, esse código divino? Foi através do seu testemunho de vida, nas suas ações, na sua forma de agir. E então ele diz aí, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Esse coração que foi o ponto máximo da mensagem do Evangelho da Boa Nova. Porque o sentimento que Jesus exteriorizou em toda a sua permanência aqui na Terra é que possibilitou simbolizar essa cátedra, essa cadeira onde o mestre é capaz de ensinar. Quando o mestre tem a sensibilidade de perceber a necessidade dos seus seguidores, dos seus discípulos, ele usa a cátedra da forma com que esses seguidores, esses discípulos, esses aprendizes, possam absorver a lição. E Jesus sabe que o coração, que o sentimento é o ponto-chave para a transformação de qualquer ser humano, qualquer pessoa. Ele há de se transformar pelo sentimento. E então, esse sentimento do Cristo, representando o coração, ou melhor, o coração representando o sentimento, é que faz o despertar dessas criaturas para a lição da Boa Nova. E Emmanuel então diz que ele não se detém num trono terrestre, mas aproxima-se da multidão. Né? Jesus aproxima-se, procura
sentir de perto a necessidade do povo. Caminha lado a lado com o povo. Não é isso? Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas. Olha que interessante. Ele ensinou com as palavras, mas estendeu-a, consolidou os valores com as próprias mãos, no exercício diário. Não ficou somente nas palavras, né? A prática é o seu modo de convencer. Maravilha de lição. O próprio sacrifício, olha o sacrifício aí entrando como forma, como quesito para nós buscar a nossa transformação. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Porque o exemplo que Jesus trouxe arrasta as multidões. Nos arrasta por saber que a vida verdadeira não é aqui, no plano físico. É a pátria espiritual. E então todo o sacrifício que nós suportarmos, pacientes, empregando todos os meios para vencer aquela dor, aquela dificuldade, aquele obstáculo, todo o sacrifício vai nos ajudar. Vai promover a nossa elevação moral e espiritual. E então ele nos chama que nós deveremos aprender com o mestre. A renovação pelo bem. Né? E a vitória do bem, elevando as pessoas, melhorando situações. Mais uma vez nós vamos ver aí empregar aqueles sentidos, aqueles 5 sentidos, né? Para que nós possamos elevar as pessoas e melhorar as situações. Aqui encarnados, nós vamos trabalhar com esses sentidos físicos, né? E servir sempre, que é o objetivo. Aquele que serve, prossegue. Não é isso? E então, fica para nós a reflexão aí de Emmanuel, nas palavras de Jesus, que é para nós uma grande esperança, porque está ao nosso alcance, ao alcance de todos nós. Todos nós somos capazes, não é? Graças a essas luzes que estamos recebendo da doutrina espírita, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo? E então agora nós vamos para os momentos de vibrações, onde nós vamos envolver com os nossos pedidos, com a nossa prece, as pessoas que nós desejamos auxiliar. Todas as pessoas que nós lembramos nesse momento da prece, da oração, elas recebem as energias, recebem as vibrações e especialmente envolvidas por essas falanges trabalhadoras. Todos nós que estamos na sintonia do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos sendo amparados por esses espíritos de luz. E então, nos momentos, esse é o ponto-chave do culto do Evangelho no lar. Voltarmos a atenção, voltarmos às nossas possibilidades, os nossos sentidos, para o Mestre, a figura do Mestre e as lições que nós temos aprendido. A nossa mente, neste momento, o nosso pensamento, cria o ambiente, faz a formação psíquica do ambiente onde nós estamos.
E se a pessoa que nós queremos auxiliar está distante, onde quer que esteja, o pensamento vai ao encontro dessa pessoa. Não existe distância para o pensamento. E os bons espíritos, que conhecem as necessidades de cada um de nós, pode ser até mesmo nossos irmãos desencarnados. Quantos entes amados se desencarnaram e que nós temos aquela saudade? Ou recentemente desencarnado e nós estamos sofrendo pela separação momentânea. Eles recebem as nossas vibrações. As nossas energias vão envolvê-los, graças à proteção divina. Porque o pensamento, o sentimento enobrecido na prece, no desejo fraterno, nesse sentimento nobre do amor, ele é capaz de criar possibilidades maravilhosas no plano espiritual. Nós não percebemos. Nem sempre, melhor dizendo, nem sempre. Às vezes nós conhecemos, no nosso dia a dia, situações que essa bênção chegou para nós ou para alguém, para alguns dos nossos, graças a essas energias. E então é agora que nós vamos fazer esses pedidos. No nosso mundo íntimo, no nosso pensamento, lembrando da água fluídica, que os bons espíritos trabalham sempre trazendo o remédio espiritual através da água fluídica. Então vamos confiar nessas possibilidades, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Levando o pensamento a Jesus, naquelas palavras que Ele dedica a todos nós. Vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que vos achais sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. E vamos mentalizar essas palavras, chegando aos ouvidos das pessoas que nós queremos beneficiar com a nossa vibração, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Senhor Jesus, queremos agora, envolvidos por essas energias, por esse magnetismo curador, canalizar as nossas energias, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, pedindo-te que abençoe, que ilumine todas essas pessoas que estão em nosso pensamento, nos hospitais ou em seus próprios lares, nossos entes queridos, pessoas que estão atravessando provações, dificuldade com a saúde física, saúde mental, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psíquicos. Senhor, envolve nessas bênçãos, nessas luzes. Permita que os bons espíritos possam levar os recursos necessários,
conforme a necessidade de cada um. Senhor Jesus, queremos envolver aqueles que estão nas casas de repouso, nos asilos. Queremos também pedir o teu amparo para as crianças nos orfanatos, nas creches, ou aquelas que estão perambulando, carentes de um teto, de um agasalho, de um alimento. Livra, Senhor, esses jovens das drogas. Livra desses caminhos tão complicados que o ser humano criou para si. Divino amigo, pelos que estão nos presídios e cadeias penitenciárias, teu amparo, a tua proteção. Senhor, nós queremos vibrar muita luz, muita sabedoria para a nossa pátria querida, para o nosso povo, em especial para os teus representantes aqui na pátria do Cruzeiro. A proteção, Senhor, a luz que eles necessitam, para que sirva de referência a todos nós, para mantermos firmes esses valores da família, os valores da liberdade, os valores que temos aprendido no teu Evangelho, da fraternidade, filhos do mesmo Pai. Senhor Jesus, ilumina igualmente todas as nações, em especial essas que estão em conflitos. Ilumina os dirigentes, abençoa esses povos tão sofredores por tantos abalos que sofrem. Mestre divino, com a certeza de que o bem é maior do que toda essa maldade que o ser humano promove aqui no planeta Terra, e que o bem triunfará. Te pedimos que nos ajude a ser instrumentos desta força divina, que nós possamos oferecer o melhor de nós, assim como os testemunhos dos cristãos na época em que o Senhor esteve aqui entre nós. Ajuda-nos a termos essa coragem, esta sabedoria. Ajuda-nos a ter esta resiliência, para que muitos irmãos que ainda não se despertaram, muitos que ainda estão hipnotizados pelos inimigos da luz, que eles possam se despertar para a vida, Senhor. Divino amigo, fazei de nós instrumentos da tua paz. Senhor Jesus, estamos finalizando esses momentos com muita gratidão
e queremos envolver as nossas famílias na tua bênção, na tua luz. Que esta paz permaneça em todos os corações, em todos os lares. E também, Senhor, no nosso ambiente de trabalho. Obrigado, Senhor. Graças a Deus e louvado seja Deus. Assim seja. Então chegamos ao fim com muita gratidão a esses missionários de Jesus, nossos mentores, nossos anjos guardiães, a misericórdia divina que nos proporcionou esses momentos de reflexão, de aprendizado. E também nós queremos ressaltar agora o nosso sentimento de gratidão aos companheiros e companheiras que se manifestaram no chat, aqueles que nos acompanharam nesta live, aqueles que em momento oportuno irá acessar a nossa página. Queremos lembrar que vamos fazer a postagem deste vídeo também no YouTube e pedimos para que possam divulgar nossos canais, porque existem muitas pessoas precisando de oração, precisando dessas lições, ajudando a divulgar a doutrina espírita. Como nos ensina Emmanuel, a maior caridade que nós poderemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. E então nós contamos com a ajuda de todos, não é isso? Então agradecemos a nossa irmã Emilsen, gratidão Emilsen, Roberto Santos, a Lourdes de Fátima, muito obrigado Lourdes, João Ferreira Gonçalves, Tônia Costa, está na nossa família, né? Também sou Nivaldo Costa, né? Nós somos primos. Tônia Costa e a Emilsen, né? Então, gente, vamos finalizar agradecendo a companhia de todos, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Mas antes, só mais um recadinho que eu estou esquecendo, só para lembrar vocês. Amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Estamos fazendo esse estudo do Evangelho aos domingos, 21 horas. E é um momento muito importante também, porque o Evangelho é estudado de uma forma muito especial que nós recebemos nesse material que a Federação Espírita Brasileira preparou com muito carinho, com muita atenção, com as suas equipes, grandes trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, colaboradores. E então nós estamos aproveitando esse material para aprendermos um pouco mais sobre como estudar o Evangelho, extrairmos a essência de cada ensinamento do Evangelho. E não é somente as passagens da vida de Jesus. Existem outras passagens também que nós vamos ver, né? Então são 27 livros que contém no Novo Testamento. Assim, vai ser um material muito importante para todos nós na nossa busca pelo aperfeiçoamento, pelo nosso conhecimento, né? E divulgando a doutrina espírita também, especialmente as pessoas que trabalham na casa espírita, aquelas que fazem palestras, né? Aqueles que já estão engajados no movimento, procurando divulgar a mensagem da doutrina espírita, esse consolador prometido pelo Cristo. É isso? Então, gente, finalizamos aqui com muita gratidão a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em todos os corações. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.